que está planejada a partir do Certifique, mas depois do seu depoimento, dona Cecília, realmente a monitoria tem um papel fundamental. E tenho certeza que não são só vocês, alunos do PROEJA, que aprendem com a monitoria. Tenho também clareza de que é o monitor que aprende com vocês também ao ensinar, ao rever aquelas informações, aqueles conteúdos que ele trabalha com vocês diretamente. Sobre a certificação do PROEJA, com as prefeituras, a gente nós assinamos um convênio, na verdade, com as prefeituras, assinados a reitora do Instituto Federal e o prefeito dos municípios assinam esse termo, né, esse convênio. E a certificação, na verdade, quem a faz, ela também é conjunta. O certificado é um certificado único, onde fica claro que houve ali um trabalho integrado de duas instituições. Então, é um certificado único com o Instituto e também com a Prefeitura envolvida. Com relação à conclusão do... uma das perguntas que nós recebemos é: a conclusão do FIC depende da conclusão do PROEJA? Claro. Quando a gente fala de PROEJA, a gente fala, no nosso caso, de um currículo integrado. E essa integração, que é a quarta pergunta, ela se dá de que maneira? Os nossos professores da parte profissional fazem oficinas, fazem uma espécie de imersão para os professores da cultura geral, para que eles entendam um pouco daquela realidade profissional. Então, no caso da panificação, nós levamos os professores de história, português, matemática, lá do município de Itapema e também de São José, para os laboratórios lá de panificação da nossa instituição. E ali eles tiveram que botar a mão na massa e aprender a produzir um pão, por exemplo, através de uma ficha técnica. Naquele contexto, a ideia era sensibilizá-los, fazer com que eles identificassem naquele universo onde a matemática, o português, a história se aplicavam. Então, essa era a ideia. E assim a gente procura fazer, né? Claro que há limitações, nem sempre o professor se vê naquele contexto, tem professores que estão amarrados com os saberes da sua ciência e nem sempre estão abertos, mas acho que a intenção é essa, de promover sensibilizações, promover a imersão, já que no final... Por isso que a quarta pergunta, a terceira pergunta que tem relação, o FIC está separado da educação de jovens e adultos, da cultura geral, da formação geral? Não está. A ideia é que os dois formem aquele profissional. E como é que se dá a construção do currículo? Se dá a partir do perfil profissional de conclusão. Então, para ser padeiro, o padeiro tem um perfil profissional bem claro. Ele tem que produzir produtos panificáveis, por exemplo, é uma das competências. Bom, para ele ter aquela ação, quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes que precisam ser desenvolvidos para que ele tenha aquele perfil? E aí, de que maneira a matemática, o português, a história podem contribuir para que ele não seja apenas um padeiro, porque ele também é um padeiro cidadão. Ele está num contexto maior. Então, a gente faz um trabalho do final para o começo. A gente pensa em como é que a gente quer que ele saia, para daí sim a gente construir o currículo. Esse é o caminho que a gente tem percorrido. Para isso depende da mobilização, do envolvimento, do compromisso, tanto dos professores da parte técnica, profissional, quanto dos professores da cultura geral. E aí a gente vai ter uma quantidade de currículos infindáveis, porque vai depender desta relação, né, e desta ação. Então, acho que é isso. As perguntas que me foram feitas são bastante em relação a como funciona um projeto, né? Uma das questões é: o projeto substitui o estágio? Sim, substitui o estágio, essa é a ideia. Como é que acontece, então, essa relação desse estágio, que é o projeto cooperativo, em relação às disciplinas? Então, primeira coisa que a gente tem que planejar o que será o nosso projeto deste ano, né? Então, a disciplina de planejamento traz todas as ferramentas, junto com os alunos, para que haja discussão. Também temos que pensar, mas o mercado, qual é o nosso cliente, que vai querer comprar o quê, qual é o perfil dele, o que ele deseja, aquilo que a gente quer produzir, produção, realmente vai atender o cliente? Quanto dinheiro a gente vai precisar? Finanças. Então, é assim que acontece. Na real, quando a gente monta um negócio, ele é totalmente interligado.
é assim que vão acontecer as disciplinas. Apesar de na segunda ter a disciplina de legislação, na terça ter a disciplina de marketing, digamos, na quarta planejamento e assim por diante, a conversa é toda inerente a que parte desse nosso projeto nós estamos executando. Estamos executando a parte inicial, então todos os conteúdos estão ajudando esse grupo de alunos a construir a ideia deles. A gente propõe, orienta a nível de eles construírem o que realmente vocês querem, quais são as habilidades que vocês querem, que tipo de produto vocês querem produzir, porque a gente está utilizando tipo uma produção, até então, né, foi o que aconteceu, de uma situação de arte, né, artes manuais ali. Foi a escolha deles, em prol daqueles estudos que nós estávamos falando. O que você acha que o mercado, onde é que você quer atender, poderia adquirir. E assim vai acontecendo. E o estágio, quando se dá, além deste período de aula, eles têm que fazer em atividades extras, né? Então, neste momento, é que vai dar até o final do ano as 360 horas. Eles vão executar atividades em sábados, eles vão fazer vendas. Então, isso, eles vão gastar, às vezes, até se a gente fosse contabilizar exatamente, quantas vezes eles estão planejando lá e não estão contando aula, pensando no negócio e não estão contando aula, na realidade, acho que fecharia até mais. A gente percebe que está tendo um resultado muito positivo. Por exemplo, o Project Art foi o primeiro projeto que eles criaram esse nome, né, para eles. Continua sendo executado hoje. Eles fizeram uma parceria com o IMAMA e ainda assim, um grupo de pessoas manteve esse negócio. Ou seja, eles estão tocando, um grupo menor de pessoas interessadas estão tocando esse negócio. A gente percebe as outras construções, pessoas então que não continuaram o negócio, mas que cresceram, tiveram uma inclusão social, tiveram uma melhoria no seu emprego, um reconhecimento. Aí me perguntam como é que eu faço essa relação entre empresários e Proeja. Eu digo que o empresário quer ver para crer, né? A gente está mostrando para os nossos alunos.